Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Espero que sim, é muito bom tê-los conosco aqui na programação do nosso canal 14, a nossa TV Cidade, a TV de Farroupilha. Nos encontramos para a edição de hoje do programa Cidade Aberta. O programa Cidade Aberta tem o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, tomografia, ressonância magnética, ultrassom, raio-x, tudo isso e muito mais é com o CID e com qualidade nos seus procedimentos. Lembrando que você também pode nos acompanhar aqui pela TV Cidade, pelo Facebook. Não tem a oportunidade ainda? Então vai lá, curta a página da TV Cidade, depois siga-nos diariamente, de segunda a sexta-feira, você acompanha o Cidade Aberta, sempre das 19h30 até as 20h30 no seu Facebook, Farroupilha Fora, em qualquer lugar onde você estiver, desde que haja sinal de internet. O programa Cidade Aberta de hoje vai tratar de um assunto que gerou polêmica, não só em Farroupilha, na região, no estado, foi destaque também no âmbito nacional. No dia 22 de maio, numa sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha, a sessão das segundas-feiras, quando que os vereadores têm a oportunidade então de usar o grande expediente, quando um vereador de cada bancada política pode ir até a tribuna da Câmara de Vereadores, e depois também tem o expediente menor, o expediente pequeno no Legislativo, quando cada vereador tem regimentalmente 5 minutos para se manifestar sobre qualquer assunto. Naquela sessão, a vereadora do PMDB de Farroupilha, a vereadora Eleonora Broilo, teceu comentários sobre a questão da política linkando com o Nordeste, e houve talvez má interpretação, gerando uma viralização pelas redes sociais, muitos comentários pelas redes sociais, foi destaque na imprensa também na semana, nos dias seguintes, mas imediatamente também a vereadora fez correções numa primeira manifestação que ela teria feito na Casa Legislativa, e além disso divulgou no dia seguinte, ato contínuo, uma nota de esclarecimento. E hoje nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Cidade para clarear o assunto, para com mais calma, com mais tempo, ouvir a vereadora Eleonora Broilo do PMDB sobre o que realmente ocorreu naquela sessão. Porque é aquele ditado, você ouve A, vai falar de uma forma, você ouve B, vai falar de outra forma. Nos interessa para nós aqui da TV Cidade a democracia, clarear o assunto. E o que a gente tem abordado também na nossa programação, se foi uma manifestação naquele momento infeliz da vereadora, não está escrito que todos nós não possamos ter infelicidades. Eu posso ter uma manifestação infeliz num determinado momento. A grandeza vem quando que a gente percebe o erro e o corrige imediatamente. Foi o que aconteceu com a vereadora Eleonora Broilo. E também tem uma questão bastante importante. Muito cuidado com o contexto. Pegar um miolo é a mesma coisa que pegar o miolo do pão. Você pega o miolo do pão, não sabe se tem casca ou não se tem casca. Se a casca é boa, se a casca é ruim, se a casca está assada ou se a casca não está assada. Então, essa questão de contexto, de contextualização, ela é extremamente importante. Eu quero cumprimentar a vereadora Eleonora Broilo, agradecê-la por ter aceito o convite, por estar conosco aqui na TV Cidade. Vereadora, bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Adamati. Quem agradece o convite sou eu, né? Boa noite também aos telespectadores da TV 14, essa TV que tem despontado, né? E que tem orgulhado muito todos nós pela sua atuação. Muito obrigado pela sua introdução, né? E por me dar essa oportunidade de explicar esse acontecimento constrangedor que se abateu, né, nesse último dia 22. Bom, vereadora, a palavra é sua, nós queremos ouvi-la, enfim, contextualize, vamos contextualizar como ocorreu o fato. A senhora está com as atas aqui também em mãos, a ata da Câmara de Vereadores daquele dia. Como foi que ocorreu o fato e a sua fala? Bom, naquele dia, no dia 22, tinha recém-estourado também a história toda dos irmãos
Batista, né? A delação premiada, etc. e tal. Então, todos nós sabíamos que o assunto nessa sessão que seria pautado seria sobre corrupção política. Nós já sabíamos que versaria sobre isso. A pauta principal que a pauta principal seria essa, e estávamos todos preparados para que assim o fosse. E realmente, desde a fala do presidente da Câmara, que abriu a sessão, até o último que falou, versou sobre corrupção política. Então, nós que falamos no pequeno expediente, porque nem sempre nós ocupamos os 15 minutos aos quais, né, um vereador por tribuna tem o direito de ocupar. Muitas vezes nós só usamos o pequeno expediente, que são 5 minutos para cada vereador. Nós deixamos que todos falassem e tudo mais, e na realidade, como eu sempre faço em todas as sessões, eu presto atenção, eu anoto o que as pessoas falam, e por final eu vejo se há alguma coisa que eu devo rebater ou não. Se manifestar ou não. No caso, me manifestar ou não. Eu, na realidade, tenho ultimamente preferido não rebater o que os outros têm falado. Eu acho que nós temos na nossa comunidade coisas muito importantes para debater, né? Não ficar... essa coisa de ficar criticando um ao outro não leva a nada. Mas, enfim, o vereador Raul Herpes, do PDT, ele colocou um texto, falou, né, nos seus 5 minutos, que me soou muito mal. Me soou muito mal porque ele falou muito mal do político gaúcho. E eu não consegui ficar quieta, né? E foi ele que trouxe em primeira mão a palavra nordestinos. Eu vou me permitir ler... Importantíssimo, porque é o documento oficial da Câmara de Vereadores. Então, eu vou ler, porque foi daí que gerou tudo o que aconteceu. Certo. Então, a fala do vereador Raul Herpes, né? É um trecho da fala, né? É um trecho só, deixar bem claro, é só um trecho da fala. Então, dentro do que ele falou, ele diz o seguinte... Abrir aspas. Abrir aspas. Estive falando com alguns deputados do RS. Isso ele está se referindo à marcha dos vereadores que ele esteve presente em Brasília. Que recém tinha ocorrido em Brasília. Uhum. Então, estive falando com alguns deputados do RS sobre essa questão trabalhista, como previdência, e questionavam. Uns votavam a favor, outros contra. Abre aspas. Olha, eu pessoalmente seria contra, mas eu tenho que votar a favor, porque se eu voto contra, eu perco as benesses. Vai ter corte nos meus recursos. Eu não terei mais espaço para me manifestar. Então, para eu não desgastar, eu voto a favor e fico numa boa com o governo. E fico numa boa conseguir as grandes lideranças. Fecha aspas. Porque a gente vê as dificuldades de um deputado RS se manifestar. Vejo o deputado Pepe Vargas. Vejo alguns deputados, mas é muito difícil um deputado do RS falar em tribuna ou em uma entrevista de grande imprensa, sempre os mesmos. Os deputados do RS mal e mal falam entre si. Poucos falam entre si, enquanto que os nordestinos se unem e levam todas as vantagens porque eles sabem fazer política. Tá, mas os nordestinos políticos ou o povo? Aqui, a gente sabe que ele está se referindo aos políticos, mas ele também não usa a palavra político aqui. Mas veja, então, continuando, né? Enquanto que os nordestinos se unem e levam todas as vantagens, porque eles sabem fazer política. Aqui nós somos bairristas, cada um para si. Essa é a nossa dificuldade de conseguir recursos, ou algumas conquistas para o sul do país.
Então, essa é a questão que a gente sentiu lá. Eu penso, até poderia votar contra, mas não dá. Eu perco meus espaços. E vem essa questão do perco dinheiro também, provavelmente. Tá? Então, esse é um trecho da fala dele. Mais adiante ele diz, então tudo é questão de interesses particulares e não da comunidade. Bem, eu anotei isso aqui e isso me deixou muito pouco à vontade. Porque, de um modo geral, ele generalizou o político gaúcho. Colocou todos na mesma Eu me senti incomodada com a fala. E, na realidade, ele trouxe à baila a questão do político nordestino. Foi ele que falou. Se ele tivesse dito, o político carioca faz isso, eu teria usado como exemplo o político carioca. O paulistano, sei lá, baiano, né? Qualquer um, né? Bom, e aí, quando eu fui falar, né, eu me referi, mas olha só, eu disse o seguinte, primeiro, em relação a nordestino saber fazer política, então para mim estava claro que eu estava falando de política. Eu já tinha dado início falando sobre política. E todos estavam falando em políticos corruptos. Por isso, nem sequer os políticos do bem poderiam ficar chateados com a minha fala, porque não os envolvia. Eu estava falando, inclusive eu digo, a corrupção, infelizmente, ela corre solta por todos os partidos. Não é mal de um partido único. Veja, eu já digo isso. E aí, logo depois, né, da minha fala, eu falei em outras coisas, né? Eu falei em outras coisas aqui. Vereadora, leia toda a sua manifestação que consta em ata na Câmara de Vereadores, volto a dizer, é um documento oficial. Leia toda a manifestação, se possível. Boa noite, colegas vereadores, presidente, imprensa, senhoras e senhores, nossos assessores. Bom, como disse o nosso colega vereador Alberto Maioli, eu até não ia falar, mas depois de tudo que eu ouvi, resolvi dizer algumas coisas. Primeiro, em relação a nordestino saber fazer política, não sei se eu concordo muito. Veja bem. Eu acho que os nordestinos sabem se unir, sim, para roubar. Eles sabem se unir para ganhar propina. Eu acho que eles sabem se unir para aumentar a corrupção. Isso eu concordo. Talvez até não saibam nem falar muito bem, mas sabem roubar. Veja, nós estávamos falando anteriormente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, etc, etc, etc e tal. Era nisso que eu estava me referindo quando eu dizia, não sabem falar. Todo mundo entendeu. Não entendeu? Quem não quis. Bom. Quanto me preocupa um pouquinho o pensamento que as pessoas têm sobre corrupção. Me preocupa um pouquinho. Eu vi muita coisa aqui hoje que, de certa forma, até me deixou feliz. Uma das pessoas que eu parabenizo é o nosso presidente, que hoje colocou várias coisas, um tanto quanto partidárias. Embora eu acho que nós, de uma maneira geral, nós nunca se colocou que não havia corrupção nos outros partidos. O que nós sempre colocamos é que havia uma defesa geral no Partido dos Trabalhadores, CUT, etc. Na defesa de Lula, Dilma e Companhia Limitada, para dizer que não eram corruptos. Isso é o que nós falamos sempre. Não de que não havia corruptos em outros partidos. A corrupção, infelizmente, ela corre solta por todos os partidos. Infelizmente, eu tenho que assumir isso. E eu gostaria muito que fossem todos para a cadeia. Mas não só os políticos, também os delatores. Os delatores também têm que ir para a cadeia. Eles eram os primeiros que tinham que estar. São os primeiros que tinham que estar na cadeia. Porque se não tivesse aqueles que dão dinheiro, também não teriam aqueles que recebem dinheiro.
Então começa por aí. É a mesma história de prostitutas, que se não existissem quem os pegasse, não existiriam os mesmos nas ruas, né? Quanto à ideia de corrupção, me preocupa um pouco, porque é muito fácil ver corrupção em todo mundo, mas muitas vezes as pessoas não olham para si mesmas. Então me preocupa, e vou tornar a dizer uma frase que eu disse semana passada: não atirem pedras no telhado dos outros, quem tem telhado de vidro. Vamos ter cuidado um pouquinho, porque a corrupção existe em tudo. Às vezes uma pequena ação pode ser considerada corrupção também. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar, ao dizer, ao acusar, mesmo sem citar nomes. Era isso, muito obrigado. O contexto está muito claro que eu falo de corrupção. E que se refere à classe política. A classe política. Aí, em seguida, o vereador Tiago Ilha, que, se forem ver os vídeos, vão ver que ele passa uma grande parte do tempo no seu celular. Ele não estava, ele nem ouviu, e ele mesmo depois disse, ele não ouviu o que o Raul Herpes falou, portanto ele não sabia do que estava se tratando, e mesmo quando eu comecei a falar, ele também não estava ouvindo. Mas alguém que estava na plateia o alertou pelo celular. E aí ele se antenou. E aí ele fez o seguinte comentário: senhor presidente, vereadora Eleonora deve ter se enganado nas palavras, porque não admito que a senhora use um comentário tão infeliz e preconceituoso, sabendo que o nordestino sabe roubar. Eu não tinha dito isso. Para começar, não disse isso. Em seguida, eu pedi uma parte que foi me dado pelo nosso sempre vereador Zé Mário Belaver, e eu respondo, em seguida, minutos depois: obrigado pela parte. Eu gostaria de agradecer ao vereador Tiago Ilha, porque o senhor me alertou. Muito obrigado, vereador, pelo seu comentário, porque eu não tinha me dado conta de que, na realidade, eu só quis falar sobre o político nordestino. O povo nordestino é um povo que merece o nosso respeito pelo sofrimento dele. Eles não têm culpa nenhuma do seu político. E eu só quis realmente falar sobre a política. Então, muito obrigado pela sua lembrança, vereador Tiago Ilha. Pronto, retrata. Se houve algum mal entendimento. Estava retratado no mesmo dia. Mas, isso para bom entendedor, não precisa nem ser bom entendedor, estava claro. Meia palavra basta. Estava claro. Mas para quem está esperando qualquer deslize para poder entrar e se promover às custas, não interessa o que foi retratado. Interessa só aquele cortezinho cirúrgico que foi feito e que foi lançado para todo o Brasil, para o Nordeste, para todo o Brasil. Eu sempre fui uma pessoa muito forte. Para derrubar esse tronco velho aqui com um machado de injustiças, é difícil. Eu não me abato por qualquer coisa. Mas a minha família se abateu com isso. O meu marido, o meu filho, minha nora, eles se abateram com isso. Se abateram muito. E sempre os meus amigos se abateram com isso. E isso é uma coisa que não tem preço e não tem perdão. Na sessão de segunda-feira do dia 29... Uma semana depois, eu acho que para surpresa de todo mundo... Vamos deixar a vereadora com a sua permissão para contextualizarmos sobre o episódio da segunda-feira, dia 29, depois do espaço dos apoiadores culturais. Nós vamos então para o nosso espaço de apoiadores culturais. A TV Cidade hoje abre espaço para a vereadora Eleonora Broilo também contextualizar, eu chamo a atenção desta palavra, contextualizar o fato ocorrido. Já dizia, ou ainda diz, porque ele ainda é vivo, com mais de 90 anos, lá em Caxias do Sul, o meu avô. Ele diz um termo que muitas vezes ele deve ser muito bem empregado. O meu avô diz no italiano assim: bisogna sempre le due campane che suona, ou seja, é preciso ouvir os dois lados. Os dois lados da moeda são
importantíssimos. A gente volta em seguida com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilenses. Fiquem conosco. O CID há 22 anos cuida da saúde dos farroupilhenses, sempre com a missão de buscar a excelência na prestação de serviços em diagnóstico por imagem. Nesses últimos anos, investiu em tecnologia de ponta, como a aquisição de ressonância magnética, aparelhos novos de ultrassom e equipamento de tomografia multislice. Os investimentos continuam para o melhor atendimento de nossos clientes. Sempre trabalhamos alinhados com as recomendações regulamentares e estatutárias no que tange à qualificação dos melhores e maiores serviços de saúde do nosso país. Assim, conquistamos a certificação da norma internacional NBR ISO 9001-2008 em agosto deste ano. Esta sempre foi uma das metas para o desenvolvimento de nossos processos e atividades, pois acreditamos na qualidade, não só como um fator diferencial competitivo, mas, acima de tudo, como um compromisso junto aos nossos clientes, funcionários e fornecedores. CID, qualidade e confiança no seu diagnóstico. O futuro da minha filha depende de muitas coisas. Depende de amor, de muito carinho, de boa educação, saúde e de oportunidades. Aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma ampla rede de políticas sociais que envolve o governo do estado, as prefeituras, as entidades sociais e as comunidades. Mesmo assim, a gente sabe que dá para melhorar muito mais. É por isso que o governo do Rio Grande do Sul está enfrentando a crise nas finanças públicas, cortando gastos desnecessários, renegociando a dívida com a União e modernizando o Estado. Porque o desenvolvimento tem que ser econômico, social e humano. Qual o nome do seu futuro? O nosso é Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. O programa Cidade Aberta volta aqui pela nossa TV Cidade, a TV de Farroupilha. Voltamos com o apoio do CID, Centro de Investigação Diagnóstica por Imagem, há mais de 20 anos cuidando da saúde dos farroupilhenses. É aqui no prédio da nossa TV Cidade, na rua Rui Barbosa, número 12, no térreo CID, excelência em serviços quando o assunto diz respeito à nossa saúde ou à nossa doença também. A nossa convidada no programa de hoje é a vereadora do PMDB de Farroupilha, a vereadora Eleonora Broilo. Estamos abrindo espaço, como eu costumo dizer, depois que a tempestade passou, que baixou a poeira, para que a gente possa contextualizar. O objetivo da TV Cidade hoje é contextualizar, oferecer à vereadora Eleonora Broilo a contextualização do episódio que ocorreu no dia 22 de maio, na sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Já tivemos a oportunidade, a vereadora trouxe a ata. A ata é o que foi dito naquela noite. Então a vereadora leu a ata, a manifestação feita na ocasião pelo vereador Raul Herbst do PDT e outros vereadores, como ela mesma disse, que se manifestaram acerca do tema corrupção na política, até porque era a primeira sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha depois do episódio da delação premiada dos irmãos Batista, da JBS. Aquela conversa que o presidente Michel Temer os recebeu depois de 10 horas da noite, enfim, todo aquele episódio que envolve o presidente da República. Claro, não podia ser outro assunto a pauta principal da Câmara de Vereadores. A vereadora colocou bem o que ocorreu naquela sessão do dia 22. No final do bloco passado, a vereadora falava sobre a sessão do dia 29, uma semana depois. O que ocorreu naquela sessão? Só pedir para completar uma coisa. Sim, está à vontade. Só para entender a maldade que houve nesse corte cirúrgico do vídeo, que realmente todos que estavam lá sabem o que aconteceu.
todos que estavam lá ouviram e sabiam o que tinha acontecido. Então, daí que eu digo, houve uma maldade muito grande, houve eles tentaram, com isso, chegar a me fugiu agora o termo, mas enfim, eles tinham um objetivo escuso com isso, né? Tinham um objetivo com isso. Promover um linchamento político? Promover um linchamento político de uma pessoa como eu, que já tem toda uma história na comunidade e principalmente uma história nos últimos 4 anos, né, de embate ao governo municipal. É só ver as últimas entrevistas, né, do quanto eu sou enfática nas coisas que eu tenho falado contra o governo municipal. No que tange à saúde, principalmente o Hospital São Carlos. E aí é que entra aquela coisa, eles querem me calar de qualquer maneira. É uma tentativa de mordaça política? Mas claro, mas é óbvio que foi isso. Tanto é verdade isso, que na sessão do dia 29, apesar de eu ter me retratado no mesmo dia, apesar de ter tido uma nota para a imprensa no dia seguinte, no dia 23 de maio, que inclusive eu mandei para a TV essa nota, um dos vereadores cita que eu não me retratei. Ele diz que eu não me retratei. Talvez seria bom o vereador ler a ata da Câmara. Interessante ele ver a minha retratação pública no dia seguinte. Mas esse mesmo vereador, desde o primeiro dia, desde a primeira sessão, ele tem me agredido sistematicamente. Ele me agride sistematicamente. Inclusive, há uma fala que eu vou fazer questão de ler, porque eu acho que crucificam uma pessoa inocente e deixam de ver as coisas que foram ditas. Veja uma fala do vereador Tiago Brunet, onde ele diz, eu vou pensar a frase. Também do PDT e líder do governo municipal na Câmara. Ele diz assim, se 90% dos políticos são sem vergonha, é porque 90% da população é sem vergonha. É a representação, é a nossa representação que está lá. Então, de 10 pessoas, 9 são sem vergonha. A culpa dos políticos estarem fazendo o que não devem é da população. É isso que ele diz aqui. Não é o que ele quis dizer, provavelmente não seja. Mas é o que está aqui. É o que está na ata. Tomando essa frase isolada, é isso. Tomando essa frase isolada, pensando que foi o que fizeram comigo, veja bem, 90% da população é sem vergonha. Tu é sem vergonha, eu sou sem vergonha, o menino ali que está fazendo o vídeo é sem vergonha. 90% da população é sem vergonha. E como é que fica isso? E nós temos mais uma coisa muito importante. O próprio presidente da Câmara, há umas semanas atrás, falou, numa entrevista que ele deu a uma rádio local, que uma senhora, que é a dona Regina Peronde, é mentirosa. Ele disse 2, 3 vezes o mesmo termo, quando se referia à reforma previdenciária. Ele disse, essa senhora mentiu, é mentirosa. Isso também não pode. Isso também é comprometedor. Porque ele está comprometendo uma pessoa que dedicou a sua vida inteira à causa feminina e que tem uma vida pública inabalável. Divergir de opiniões e ideias é aceitável, mas não, desde que não se ofenda as pessoas. E veja, eu não estava ofendendo ninguém. Eu estava apenas num contexto. A minha fala é que foi
descontextualizada. Descontextualizado. Tá? Mas, respondendo à tua pergunta, na sessão passada, Dia 29. dia 29, para surpresa de todo mundo, inclusive minha, a Câmara estava cheia de pessoas, mas cheia, como a gente nunca viu. Como nós nunca vimos.